Falar errado é super normal e faz parte do desenvolvimento típico nos primeiros anos de vida ali. A criança ela vai se desenvolvendo aos poucos e aí ela aprende primeiro os sons fáceis, como por exemplo de P, B e M, e aí não é à toa que elas falam primeiro o quê? Papai, mamãe, são sons mais fáceis e são palavras mais frequentes ali no dia a dia dela também. Conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo também a falar os sons mais difíceis. E aí no decorrer desse processo, no primeiro ano e até o segundo ano de vida, é super normal a criança falar várias palavras erradas e nem ser muito bem compreendida muitas vezes. Porém, com 3 anos, é importante saber que, apesar de alguns erros ainda serem comuns, toda criança já deve ser muito bem compreendida, tanto por quem convive com ela, quanto por quem não convive. Ou seja, mesmo que ela fale algumas palavrinhas de forma errada, a gente tem que entender com facilidade. Tá bom, e como que eu vou saber então o que é normal, o que é esperado e o que não é? Existe uma coisa chamada marcos do desenvolvimento. Os marcos do desenvolvimento, eles se originaram de estudos que foram realizados com várias crianças para saber o que é um desenvolvimento típico, o que é esperado em cada idade. E eu vou colocar agora na tela um quadro para você acompanhar comigo qual o som que a criança já deve conseguir falar em cada idade. Nesse quadro, nós temos os sons da fala e a idade em que esses sons devem aparecer, devem estar sendo pronunciados corretamente. Então, os sons de P, B, M, N, T e D são os mais fáceis e eles devem aparecer até os 2 anos, sendo que os primeiros dessa lista são o P, o B e o M. Lá por volta de 2 anos e meio, os sons de K, G e NH devem aparecer. Lembrando que esse K que aparece ali na tabela, ele é o som de C quando tem um som de K, né? Porque o C também pode ter um som de S, né? De C, Si. Então, esse som de K e o som de G, de gato mesmo, G, ele deve aparecer até os 2 anos e meio, certo? Os sons de F, V, S e Z, a criança deve já conseguir fazer até os 3 anos. E os sons de CH e J até os 3 anos e meio. Os sons de L, LH e R de rato até os 4 anos. E os últimos sons que a criança vai aprender são o R de arara, que é o R vibrante, e os grupos com RL, os encontros, né? Como por exemplo nas palavras prato, trator, bloco, flauta, essas são as últimas aquisições. O importante é ficar sempre atento aos dados deste quadro, é atento a estes marcos do desenvolvimento. Ou seja, uma criança com 5 anos já deve conseguir falar todos os sons da fala corretamente, sem ter nenhum erro ali na pronúncia. Mas eu preciso te dizer também que nós não esperamos até os 5 anos para buscar ajuda para uma criança que fala errado. Vocês perceberam que em cada idade tem alguns sons que são esperados? Quando a criança já deveria conseguir falar determinado som e ainda não consegue, é fundamental levá-la ao fonoaudiólogo para uma avaliação e também para intervenção, para que ela consiga desenvolver bem a fala e evite aí constrangimentos, dificuldades na escola, por conta dessas alterações na pronúncia. Saiba que você, aí da sua casa, pode ter tratamento fonoaudiológico para você se comunicar melhor ou para o seu filho, para o seu neto, sem sair de casa. Sim, como? Por meio de teleconsulta, uma consulta online com um fonoaudiólogo especialista exatamente naquilo que você precisa. Para fazer isso, basta acessar o site que está aparecendo aqui embaixo, www.maisfono.com.br e chamar no WhatsApp que está lá no site, que a minha equipe vai te auxiliar, vai te ouvir sobre o que você precisa e realizar o seu agendamento.